Salve galera, beleza? Essa é uma resenha especial para Page Group Stephen King e nós vamos falar de um livro que é um verdadeiro clássico de Stephen King e acima de tudo é considerado uma de suas melhores obras. Estou falando de A Dança da Morte. A Dança da Morte foi lançado pelo Stephen King em 1978. Foi o, se não me engano, o quinto livro do Stephen King, né, lançado com o nome Stephen King, né, sem contar os livros lançados com o pseudônimo de Richard Bachman. E depois é um livro que foi relançado muitos anos depois com a versão estendida, né, uma versão com os textos que foram cortados na edição de 78. A edição que eu tenho em mãos aqui é a edição da editora Objetiva, né? Editava os livros de Stephen King antes da Suma de Letras, então a Suma de Letras lançou uma edição nova com uma capa diferente, mas a única que eu tenho e a que eu li é essa, com essa capa antiga aqui, essa capa meio padronizada, né? Que tem o padrão de Stephen King, que tem várias edições assim. Folhas brancas e tal, uma letrinha bem apertadinha. E para começar eu queria dizer que esse foi um dos livros mais difíceis que eu já li do Stephen King, mais difíceis de continuar a leitura. Vocês já vão entender já já. Do que fala A Dança da Morte? A Dança da Morte, o título original é The Stand, conta a história do mundo depois que uma super gripe, né, um vírus, escapa no laboratório e infecta praticamente 90% da população mundial e mata essas pessoas. A história começa de um jeito bem frenético, da forma que o Stephen King gosta de apresentar suas histórias, jogando já o leitor numa narrativa acelerada, numa situação já muito desesperadora. Então o livro começa com o vírus saindo do laboratório, né? Acontece uma falha de segurança no laboratório lá de um departamento genérico aí, científico aí, americano, e esse vírus letal escapa e se alastra rapidamente por todo mundo. A partir daí você acompanha personagens que vão sobrevivendo e resistindo a essa super gripe, né, que é chamado no livro como Capitão Viajante. À medida que a doença vai se espalhando e as pessoas vão morrendo, os sobreviventes vão sendo perturbados por alguns sonhos. Nesses sonhos tem um homem misterioso tentando recrutá-lo para o lado sombrio do mundo, né, para o mal. Ao mesmo tempo eles também têm sonhos com uma senhora chamada Mãe Abigail, uma velhinha de 100 e tantos anos, que está convidando eles para visitarem a casa dela lá, que fica no Kansas, agora não lembro bem. E daí que os últimos sobreviventes desse mundo, são os personagens que a gente começa a acompanhar, começam a sua cruzada, né, pelos Estados Unidos para alcançar esses dois polos de força, né? Mãe Abigail, que representa o bem, e esse homem misterioso que representa o mal. E a história toda se desenrola a partir desse ponto. O Stephen King ele é muito conhecido por saber desenvolver histórias dos personagens, então você já pode esperar aqui uma gama imensa de personagens. É provavelmente a história que tem mais personagens, né, que ele já escreveu até hoje. E são todos personagens muito marcantes, né? Do lado do bem você tem o Stuart Redman, que é mais ou menos o principal da história. Você tem a Franny, você tem o Nick, que é o mudo. Tem o Larry, que era um cantor que estava começando a fazer sucesso e aí de repente a doença chega lá e acaba com tudo os sonhos dele. Então assim, você tem muitos personagens memoráveis do lado do mal também, né? Você tem personagens como o Lloyd, você tem personagens como o Homem da Lata de Lixo, personagens como o Harold, que do começo parece ser um bom personagem, mas depois ele descamba pro lado do mal. E tem, lógico, aqueles que são os polos, né, das forças do bem e do mal. Você tem a Mãe Abigail, que é uma senhorinha simples, sem poder nenhum, apenas com muita fé em Deus, uma fé absolutamente gigantesca. Ela se diz que por meio dessa fé ela se comunica com Deus. Nessas comunicações com Deus ela vê que o caminho é reunir essas pessoas de bom coração ali na cidadezinha onde ela vive, né? E do outro lado você tem a personificação do mal, que é o Randall Flagg, né? Que é um personagem que tipo assim se consolidou nesse livro, mas que depois apareceu em várias outras histórias do Stephen King. A Dança da Morte é um livro difícil porque ele é um livro incrível, é uma narrativa impressionante, é uma história gigantesca, épica, que apesar de todas essas páginas aqui só contarem um ano da vida desses personagens, ainda assim é épico, é grandioso e mais ou menos por esse motivo ele é um livro cansativo, porque o Stephen King narra acontecimentos do dia a dia desses personagens. Então, em alguns momentos é muito difícil você acompanhar as descrições de tudo, de como tal coisa vai acontecendo, sequência dos acontecimentos, né, o que eu quero dizer. Isso sem falar na página
página branca com essas letrinhas minúsculas, né? A edição da Suma de Letras é um pouco mais favorável a esse ponto. O fato é que você, para ter o gosto nesse livro aqui, você primeiro tem que ser muito fã do Stephen King, de verdade. Não é um livro que te seduz nas primeiras páginas, não é um livro que te cativa logo de cara. Ele é um livro muito polêmico também, tem muitas cenas pesadas, perturbadoras, violento, mas também muito cru, em questão de mostrar a realidade de como os seres humanos se comportariam numa situação como essa. Uma situação de epidemia mundial em que você tem que agora, acima de tudo, cuidar da sua própria sobrevivência. E lógico, aqui tem tudo que Stephen King fez, né, para o bem ou para o mal. Então você tem personagens com poderes especiais, você tem muitos personagens secundários, muitos personagens que conversam consigo mesmo, tem aquela coisa de você ficar debatendo com seu eu interno o tempo inteiro. Tem muito terror, tem muito suspense, tem comédia, tem romance, tem ação. Então assim, é um livro completo, é um livro do Stephen King que ele conseguiu reunir muito do que ele sabia fazer e ele comprimiu aqui nesse livro, nessa coisa aqui gigante, nesse tijolão aqui. E por mais que não seja um livro de fácil leitura, é um livro que recompensa você no final. Você termina de ler, você fica com saudade desses personagens, você fica com aquele sentimento de que você não vai ver mais eles, sabe? Que você se apegou muito a eles, que ao terminar as páginas, ao virar a última página, você fica com saudade realmente desses personagens. É uma coisa que o Stephen King sabe muito bem fazer. Então, além de ter tudo que o Stephen King faz de melhor, além de ser um verdadeiro clássico, de ter um dos maiores vilões, né, de toda a bibliografia do Stephen King, A Dança da Morte é um dos maiores sucessos comerciais dele. É uma história recomendadíssima para você que é fã, para você que não é fã e começou a ler e está se desanimando, insista. Tem passagens incríveis nesse livro aqui, então é um investimento realmente você chegar no final dessas páginas aqui. E por isso eu recomendo ele para vocês, ó, esse livro aqui. Mora no meu coração de verdade. E é isso, galera, essa foi a resenha de A Dança da Morte, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos aí, participem da page group Stephen King, lá tem muitas coisas legais, todo dia tem informações novas, atualizações, acontecem sorteios, acontecem gincanas, tem uma loja especial da página com produtos exclusivos, então vai lá, participa. E é isso, se você gostou deixa o joinha, até a próxima resenha, tchau, tchau.